Hitler acreditava que com essa de posse dessa lança, ele ia, assim como a lança furou Jesus, ele ia vencer o mundo cristão ocidental, né, judaico-cristão. Assim, não é só místico, Não. é uma parada meio anticristo mesmo, Total. anticristão. Hitler se inspira, de certa forma, no Nietzsche, né, o filósofo. E o Nietzsche é aquele cara que falava da morte de Deus, né? Deus morreu, no Assim Falou Zaratustra. Mas o Nietzsche falava também, ele tinha uma ideia, né, que ele desenvolve no livro chamado... são vários livros, Vontade e Potência, Além do Bem e do Mal, Genealogia da Moral. Se você reúne esses livros, você vai ver que ele está dizendo o seguinte, que o cristianismo, a visão de mundo cristã, é uma mentalidade de escravo. E eles, naquele momento que Nietzsche está escrevendo, a Alemanha está querendo se consolidar como um país. Não era um país, eram vários povos, várias regiões e tal. Você tinha a Prússia, né? Não tinha o país Alemanha. E o país Alemanha chega muito tarde, né? Se a gente pensa que Portugal e Espanha se unificaram na época da Reconquista, que os árabes dominavam, a gente está falando de países que eram antigos pra caramba. A Alemanha, quando os alemães vieram morar no Brasil, na colonização, e os italianos, não tinha nem Itália nem Alemanha, meu irmão. Foi ter depois, quando eles venceram lá o rei Vítor Emanuel e o Garibaldi, né? Aqui estava tendo a Revolução Farroupilha, né? E o Garibaldi estava envolvido nessa história e não tinha nem Itália ainda. Então a Alemanha, ela tentou arrumar uma força nacional para unificar o país. E aí vem o Otto von Bismarck e tal. Então eles falavam muito nessa época do Nietzsche sobre nós somos fortes, nós somos descendentes dos antigos teutônicos, dos antigos visigodos e tal. Então tinha esse negócio da força. E o Nietzsche via o cristianismo como um empecilho para isso. Porque, a Alemanha é cristã, ele não tem a mentalidade de força, de subjugar, de poder à força, né? Subjugar o fraco. Então ele fala, cara, isso aqui é uma pedra no sapato, vamos deletar esse negócio de cristianismo. E aí ele diz que um homem viria e ele seria o cara que estaria acima da moralidade cristã. Ele ia fazer o que fosse necessário para trazer essa força. Ele chama essa figura de super-homem, que na verdade a tradução que eu acho mais interessante é o além-homem. E esse além-homem ele não estaria limitado pela cultura cristã e ele seria o cara super poderoso que ia unificar a Alemanha. Só que ele chama no primeiro momento de super-homem, mas depois ele escreve um livro chamado O Anticristo.